Hoje o Senhor nos preparou uma palavra que está no livro de Lucas, de capítulo de número 8, a partir do versículo 43. Louvo a Deus pela vida de minha esposa que me acompanha sempre que temos uma oportunidade. Louvo a Deus pela vida da minha família que se encontra aqui também conosco. Peço aos irmãos que não esperem nada de mim, mas esperem do Espírito Santo de Deus, que Ele pode fazer algo pela tua vida. Todos conhecem a história de Jesus, e agora Jesus está, o livro dos Evangelhos é bem rico em parábolas, sermões, e a história vai nos dizer que Jesus vem ali, e ali acalma a tempestade, e ali Ele prepara seus sermões. E agora Jesus também está passando por uma cidade na qual todos conhecem a história. Ele também expulsa o demônio chamado de Gadareno. Mas agora Jesus está diante. A palavra de Deus diz que onde Jesus passava, uma multidão o seguia. E diz assim a partir do versículo 43: E uma mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se diante dele, e declarou-lhe diante de todo o povo a causa que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém. Amém. Pois bem, o livro de Lucas todos conhecem. Lucas nunca andou com Jesus. Lucas não conheceu Jesus face a face, mas pela vida de Lucas, pela riqueza de detalhes que Lucas descreve no texto, eu já começo a entender aqui que eu e você, mesmo sem ter andado com Jesus lado a lado, mesmo sem ter conhecido Jesus face a face, ainda no século 21, é possível sim ser íntimo de Deus. Aleluia. Ser íntimo do Espírito Santo de Deus. Lucas está narrando uma história linda, uma história fabulosa, uma história também verídica, um milagre. A história da mulher de fluxo de sangue. Essa mulher em questão, nem por seu nome ela era conhecida. Dentro da Bíblia Sagrada era uma estranha. Talvez o autor, por falta de informações da época, deixa de citar aqui o seu nome. O que essa mulher sofria era algo que trazia ao seu coração um enorme peso e angústia pelo tamanho da solidão e da humilhação pela qual ela foi exposta. Porque quando lemos a Bíblia, entendemos que ela de fato já adulta, gasta tudo que tem e jamais consegue se ver livre desse mal. Mas nos aprofundando, buscando algumas referências, vamos viajar um pouco no tempo e entender um pouco da cultura hebraica, o que o texto da época vai dizer. Pois bem, a cultura do povo oriental, do povo do Oriente Médio, principalmente entre os hebreus, acerca da figura feminina, era muito hostil. O valor da mulher naquela época se equivalia na sua condição dela poder gerar filhos ou não gerar filhos.
perceba que se ela tivesse um ventre fértil, se ela pudesse gerar filhos, ela tinha um peso na sociedade. Por outro lado, se ela tivesse o ventre estéril, se ela não pudesse gerar filhos, ela não tinha valor nenhum na sociedade. E por outro lado, não bastasse ela poder gerar filhos, não bastasse ela ter o ventre fértil, com certeza o seu marido esperaria que ela desse a luz ao menino, porque naquela época, pela ausência do Messias nos corações das pessoas, eles acreditavam que qualquer mulher judia poderia dar à luz aquele que havia de ser o Messias. Pois bem, antes de começar, quero ler só mais uma referência, que está em Levítico, de capítulo 15, versículo 19. Vou ler. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Versículo 28. Porém, quando for limpa do seu fluxo de sangue, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. Pois bem, todas as vezes que uma mulher judia entrava no seu ciclo menstrual, todas as vezes que ela deixava de ser menina para se tornar mulher, para os hebreus aquilo era um ato de imundícia. Uma mulher que liberava sangue na sua fertilidade, para eles aquilo era algo pecaminoso. E quando o pai e mãe se deparavam com aquela situação onde sua filha estava entrando no seu ciclo menstrual, eles assim começavam a preparar uma pequena viagem. Mãe e filha arrumavam suas malas e se preparavam então para sair daquela região e ir para fora de Jerusalém, ficar fora da cidade, ficar do outro lado do muro, até o estágio de purificação, que entendemos que seria de 5 a 7 dias. Pois bem, para eles aquilo era algo era um pecado muito grande, era algo pecaminoso. A cama daquela pessoa era desmontada, era queimada, suas roupas também seriam queimadas. E agora, depois que mãe e filha se preparam, provavelmente seu pai também iria à frente, devido à cultura da época, e mãe e filha vão saindo pela cidade, e como o texto diz que qualquer pessoa que tocasse aquela menina seria imunda, provavelmente seus pais iriam alertando os vizinhos: olha, minha filha está impura, minha filha está impura, e as pessoas iam se afastando até que ela pudesse sair daquele lugar. Provavelmente agora ela está saindo da cidade. Nós conhecemos, quem conhece a Bíblia, verá que provavelmente todas as cidades do Antigo Testamento eram cercadas por muros. Então agora ela atravessa o muro e vai para fora, para um lugar que provavelmente não só ela, mas outras pessoas também naquela época passaram. Só que o que muitos não sabem é que do outro lado do muro eles tinham um mundo muito ruim, um mundo de solidão, onde somente pessoas ignoradas pela sociedade poderiam habitar. Ali habitavam pessoas com lepras, pessoas cancerosas, pessoas com qualquer tipo de anomalia, porque quem conhece a Bíblia verá que Israel não aceitava nenhum tipo de anomalia física. Essas pessoas eram arrancadas da sociedade e postas por outro lado da sociedade. Pois bem, então a menina ficaria ali possivelmente no estágio de 5 a 6 dias até que passasse esse ciclo menstrual. Provavelmente essa menina, quando saiu de sua casa, quando foi arrancada, tinha 12 anos de idade, porque entendemos que com essa idade a mulher entra assim na sua fertilidade. Essa menina saiu de casa como menina, como adolescente, como alguém que estava se tornando mulher. Ela atravessa as ruas e fica agora fora da cidade. Essa menina fica longe de seus pais. Tem pessoas que estão na igreja, mas muitas das vezes só querem o que Jesus tem para dar. Tem pessoas que na igreja glorificam, dão glória a Deus, aleluia, mas lá fora negam o nome do Senhor. Olha, então essa menina agora sai daquele lugar e vai ficar fora da cidade até que passasse o ciclo menstrual. Mas agora essa menina, ainda que ela estivesse triste, ela estivesse amargurada porque estava ficando longe da sua família,
ainda havia uma esperança. Eu quero dizer que não sei a situação que você está passando, não sei como você se encontra. Eu não quero aqui te dizer que ainda há esperança, mas Jesus sim, Ele é a tua esperança. Ele é o teu socorro, bem presente na angústia, e Ele sim pode te ajudar. Porque Jeremias ele diz no capítulo de número 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Pois bem, essa menina saiu e agora está fora da cidade, e ali agora se passa 5, 6 dias, 7 dias, uma semana, e a hemorragia ainda não cessou. A sua mãe volta ali, talvez aquela pessoa que estava cuidando dela agora diz: olha, você não vai poder levar a sua filha, pois a hemorragia dela ainda não cessou. E agora se passam 15 dias, um mês, 6 meses, um ano, 2, 3, 4, 5, vou apressar, 12 anos. 12 anos longe de seu pai, 12 anos longe de sua mãe, 12 anos longe de sua cama, de sua família, 12 anos longe de seus sonhos. E se ela teve sua menstruação aos 12 anos de idade, e se passaram 12 anos enferma, ela agora está com 24 anos. Com 24 anos, uma mulher naquela época, na sociedade do Oriente Médio, já era para estar casada, já era para ter um nome de sociedade, já era para ter filhos, mas essa mulher do fluxo de sangue, ela não teve vida durante 12 anos. Ei, irmão, muitas vezes passamos 5, 10 anos na igreja e não temos uma experiência com Deus. Muitas vezes, no início da caminhada cristã, parece que é normal, mas o crente só percebe que a hemorragia é grave, porque perdeu toda a esperança, gastou tudo que tinha e perdeu o que mais tinha de precioso, perdeu a presença de Deus. Mas essa noite o Senhor te chama para uma restauração. Essa noite Ele quer reatar a amizade que Ele teve contigo há muito tempo atrás, e talvez esteja acabando, mas o Senhor vem aqui para renovar, porque Ele é o Deus de aliança. Glória a Deus. E ela cria uma expectativa em seu coração, e o texto vai me dizer, e ela fala: se eu apenas tocar as suas vestes, ficarei sã. Às vezes estamos na igreja e queremos ter apenas uma experiência com Deus, mas essa experiência não chega, e o tempo vai passando, e parece que tudo está chegando ao fim. Mas o Senhor é contigo, porque a sua palavra diz que, ainda que uma mãe se esquecesse de seu filho de peito, de maneira que não se compadecesse dele, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Eu quero dizer também que nossas perdas particulares não podem, nunca poderão mudar nossa ótica a respeito do Senhor Jesus. Que aquele que começou a boa obra certamente há de aperfeiçoar a eternidade. Glória a Deus. O milagre dele só é atraído como alguém toma uma atitude. Aquela mulher toma uma atitude e ela faz em seu coração: se eu tocar apenas as suas vestes. E ela não poderia sair dali porque ela era uma mulher condenada, ela era uma mulher impura. Se as pessoas vissem ela ao redor, certamente ela morreria apedrejada, porque a lei a condenaria. Mas ela não pensou nas consequências, e ela tomou uma atitude. Muitas das vezes, meu irmão, o Senhor só está esperando que você tome uma atitude. O Senhor só está esperando que você tome uma atitude para que as portas do céu se abram e você possa receber a sua bênção. Porque é bom receber aquilo que o Senhor tem para dar, mas muitas das vezes não queremos pagar o preço. Mas aqui está a chave do sucesso. Sucesso não esse de bem material, mas o sucesso espiritual. Porque o Senhor diz que glória a Deus, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas.
E essa mulher toma uma atitude, e a Bíblia vai nos dizer, ainda no capítulo 8, que uma grande multidão cercava, porque onde Jesus andava, a multidão seguia. E agora ela não mede esforços, e ela chega perto do Mestre, e ela não tocou Jesus em pé, porque era uma grande multidão sufocando, e talvez agora ela se humilha, de joelho, deitada, não sei, e toca na manta da veste de Jesus. E a Bíblia é clara em nos dizer que ao momento que ela toca, glória a Deus, a sua hemorragia se estanca ali. O versículo vai dizer, olha, Jesus ele sente aquele poder, aquela virtude, aquela verdade, aquela fé. Ele diz, alguém me tocou. Muitas vezes estão na igreja e muitas vezes até dentro de casa tem pessoas que duvidam da nossa capacidade. E ali estava ali a multidão, e agora Pedro pergunta a Jesus, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e pergunta quem é que te tocou. Mas a Bíblia diz que quem nos justifica é o Senhor Jesus. Amém. Ele diz, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. O Senhor espera que a partir de hoje, amado, você tome uma atitude. Você possa voltar ao primeiro amor. Quantos de nós, nossa caminhada no início, oravam, buscavam, tínhamos aquela fé, estavam sempre na igreja, todos os dias, buscando, batidos com o Espírito Santo, querendo aquilo que o Senhor tem para dar. Muitas vezes acontece com a nossa vida e pensamos que está tudo desmoronando. Mas tem coisas que acontecem em nossa vida para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha e da tua vida. Tem coisas que vão acontecer na sua vida, querendo ou não, para que o Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Me recordo também quando o Senhor diz ali no livro de Êxodo que o Senhor agora se levanta, porque a palavra diz que existe um povo e o seu clamor subiu até os céus. Dizia o Senhor que não era escravo para estar ali. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor levanta agora o libertador para libertar aquele povo. E o povo agora está passando pelo deserto, está frente ao mar. Perceba que até perto da tua vitória